Paz, igreja, tudo bem? Quero aqui dizer algumas coisas para você. Começando a nossa EBD, quero trazer alguns assuntos para você a respeito das características de Deus. Mas eu quero desde já dizer que Jesus ele te ama, Jesus ele está contigo passando por essa dificuldade, não se esqueça disso. Que todos os dias você possa crer em seu coração que Jesus está com você e Ele vai te abençoar e vai cuidar de você nos mínimos detalhes, amém? Tudo que Ele exige de nós nessa parte é que nós confiemos na Sua palavra, que nós colocamos o nosso coração e a nossa vida sobre Ele, amém? Não se esqueça disso. Irmãos, hoje eu quero falar sobre um tema com vocês e esse tema é a bondade de Deus. O que é essa bondade de Deus? A bondade de Deus, ela implica que ela é o parâmetro do que é bom e que tudo que Deus é e faz é digno de aprovação. Então, uma das características fundamentais de Deus é a sua bondade. E quando nós falamos bom no sentido de bondade, nós queremos falar sobre aquilo que Deus aprova. Então, ou seja, bom quer dizer que está ligado à aprovação. Só que quando nós dizemos que Deus é bom e que bom significa aprovação, então quem está aprovando os atos de Deus? E muitas vezes nós temos em nossa mente que nós é que provamos e aprovamos os atos que Deus faz. Às vezes Deus está acontecendo algo e nós falamos, Deus, isso não é bom para minha vida. Mas Deus está dizendo que isso é bom para sua vida. Então, primeira coisa que você precisa entender, irmãos, todos nós, não aprovamos a Deus. Nós não aprovamos a Deus. Então, sabe por que nós não aprovamos a Deus? Porque todas as nossas escolhas são baseadas naquilo que nós vemos, entendemos, pensamos e agimos. Então, ou seja, às vezes bom para você não é bom para mim. Então, como é que nós podemos aprovar a Deus se nós nem mesmo nós não temos um parâmetro para isso? E sabe por que nós também não conseguimos aprovar a Deus o que Ele faz? Nós não podemos dizer se é bom ou não o que Deus faz, porque nós não temos capacidade para isso, por causa da nossa natureza. Quando nós falamos de natureza pecadora, é aquilo ao qual nós estamos sendo direcionados em nosso coração. Ou seja, tudo aquilo que nós pensamos e fazemos tende a ser mal. Mas por causa da graça de Deus, Ele nos dá um sentido para a nossa vida e Ele determina aquilo que é bom e aquilo que é mal. Então, eu não posso aprovar aquilo que Deus reprova, porque isso não cabe a mim. Então, a bondade de Deus, irmãos, está ligado à aprovação e nós não aprovamos a Deus. Mas quem então aprova a Deus? Quem diz que aquilo que Deus faz é bom? Ele mesmo. Lembre-se das outras características que nós falamos a respeito de Deus, de que Ele é justo, que Ele é misericordioso, que Ele é onisciente, Ele é eterno. Então, todas essas características estão em Deus. Então, todas as coisas que Deus faz, Ele é santo. Então, ou seja, tudo aquilo que é bom é santo. E tudo aquilo que Deus faz é aprovado por Deus por causa da sua natureza. Então, se Ele não mente, se Ele não rouba, se Ele é santo e Ele é plenamente eterno, então todos os planos que Deus faz é para o bem. Porque Ele é bom. Tudo aquilo que Ele faz é aprovado por si mesmo, porque a sua natureza ela é digna, ela é santa, ela é irrepreensível. Só que aí algumas coisas surgem de nós. Porque quando nós falamos do significado do que é bom é tudo aquilo que Deus aprova. E o interessante é que tudo aquilo que nós fazemos, então, Deus precisa aprovar. Só que quando nós olhamos para a Bíblia, eu lembro muito da história de Davi e de Saul. Saul, ele reprovou, ou Deus reprovou Saul por causa do seu coração. Só que ele aprovou Davi. Qual era a diferença dos dois? O seu coração. O interessante é que os dois pecam, os dois erram, mas Deus ele aprova um, sabe por quê? Porque o coração de Davi era segundo o coração de Deus. Sim, de fato, Deus ele desaprova os nossos pecados.
Deus ele desaprova a mentira, o assassinato. Deus ele desaprova a morte, o assassinato. Deus ele reprova o roubo, a ganância, a mentira. Então tudo isso que nós fazemos de errado, que é pecado contra Deus, Deus ele desaprova. Só que existe outra coisa que Deus não só desaprova, mas ele fica triste com isso. É quando nós pecamos, mas nós não nos arrependemos do nosso pecado. Saul ele fez o que é errado. Ele desagradou a Deus, foi desaprovado por Deus. Mas ele não se arrependeu em seu coração por aquilo que ele fez. Mas Davi, em seu coração, quando ele comete um adultério e assassinato, ele chega diante de Deus e diz: Deus, o meu relacionamento contigo, ele foi quebrado. Então, por causa desse quebra, desse relacionamento contigo, eu me arrependo do meu pecado. Por que que Deus, então, aprova Davi? Porque para Davi, o mais importante para ele era o relacionamento com o Pai. Então todos os pecados cometidos que o separava do seu pai, então ele se arrepende ali, ele retorna ao relacionamento. Deus ele desaprova o seu pecado, sim, mas ele vai desaprovar muito mais a questão de você não se arrepender e não se voltar para ele. Porque ele sabe que nós somos pecadores, nós tendemos a pecar e nós pecamos todos os dias, erramos todos os dias, mas Deus está lá para resolver essa questão, mas é preciso de nós, primeiro, nos arrependermos do nosso pecado e nos voltarmos a nossa mente e coração para Deus. Então, irmãos, Deus, ele aprova aquele que entende que precisa de se arrepender para estar diante dele. Mas algumas perguntas, e é interessante também, antes de nós falarmos sobre isso, existem alguns textos que falam a respeito da bondade de Deus. Gênesis 1:31, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Salmo 119:68, tu és bom e fazes o bem, ensina-me os teus decretos. Romanos 12:2, a respeito da vontade, Paulo vai dizer que ela é boa, agradável e perfeita. Então, irmão, de fato, Deus é bom. Nós podemos olhar para Deus e dizer, Deus, ele é bom. Só que então surgem algumas perguntas em nossa mente. E uma das perguntas é, se Deus é tão bom, por que que ele permite o mal? E isso tem tomado conta, essas questões têm tomado conta da nossa mente e eu quero responder aqui com vocês agora. A questão dessa pergunta, e a pergunta é, Deus sendo bom, por que ele permite o mal? O problema nessa questão não é a bondade de Deus, mas a maldade do homem. Deus, ele é bom sim, ele é com certeza, ele é 100% bom. Só que o humano, ele é ruim, ele é depravado, ele existe uma natureza pecadora, ele é entregue às suas paixões. Então por que que o mundo é mau? Por que que as coisas ruins acontecem? Porque as pessoas estão longe de Deus. E por elas estar longe de Deus, elas cometem pecados, e aí você vai ver que esses frutos são roubos, assassinatos e muitas outras coisas. Então entenda em seu coração. O que Deus está dizendo para nós é, ele é bom. E o mundo ele está assim porque eles estão longe de Deus. Porque se eles se aproximam daquele que é bom, nós também nos tornaremos como Cristo é e nós teremos atos de bondade. Nós seremos transformados em nosso coração para que nós possamos ser cada dia mais bondosos, assim como o nosso Pai bondoso é. E rapidamente outra pergunta que nós nos fazemos é, mas eu sendo filho de Deus, por que coisas ruins acontecem conosco? E eu quero deixar um texto com vocês. Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E esse texto ainda vai prosseguir. Mas ele está dizendo o seguinte, se todas as coisas agem para o bem daqueles que amam a Deus, por que eu estou passando por necessidade? Por que eu estou passando por essa sofrência? Por que eu estou passando por essa dificuldade? Mas o que o texto está ensinando para nós que o bem aqui não é ser bem emocionalmente, fisicamente ou financeiramente, mas o bem aqui é se tornar como Cristo Jesus é. Então todas as coisas que acontecem em nossas vidas, irmãos, ela tem um propósito e esse propósito é ser igual a Cristo Jesus. Então até o seu sofrimento, até a sua dificuldade, ela é usada para que você possa ser igual a Cristo Jesus. Irmãos, tenha isso na mente de vocês.
Deus é bom e Ele cuida de nós. Mas Ele também existe que nós nos arrependemos para que possamos ser aprovados por Ele. E que tudo aquilo que nós fazemos seja da vontade de acordo com o seu propósito designado debaixo dos céus. Amém? Que Jesus possa estar abençoando vocês. Deus abençoe.